alguns idiotas desocupados do Twitter, que é simplesmente o esgoto da internet, decidiram ficar incomodados com uma suposta barba em uma das personagens mais lindas e mais gatas dos games, que é a Claire Redfield. Depois que a Capcom disponibilizou o modelo dela em 3D do novo jogo deles, que vai ser o remake do Code Verônica, tem surgido uma notícia aí que jogadores estariam se perguntando, né? Por que a Claire teria, entre aspas, uma barba? Sim, meus amigos, é exatamente isso que você tá vendo, que você tá lendo, que você tá ouvindo aqui. Você ainda não entendeu do que se trata toda essa treta? Fica aqui até o final pra você entender tudo que eu vou explicar. Mas antes, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Depois que você vê esse vídeo, comenta aí o que você acha e se você puder, hype o vídeo também, que vai ser muito legal. Como sempre, né? O Twitter, que é o esgoto da internet, proporcionam essas pérolas pra gente. Ultimamente essa polêmica que começou lá no esgoto, que é o Twitter, tem se disseminado e tem viralizado bastante. Eu vi através do Instagram, inclusive, que essa postagem foi massivamente replicada e compartilhada. E de tão surreal e cômico e bizonho que era essa situação, eu decidi por uns dias ignorar esse tipo de coisa, mas o rage bait ficou tão sério que eu decidi ir atrás ver mais sobre essa polêmica. E depois de assistir alguns vídeos e procurar mais a respeito dessa polêmica envolvendo a Claire, se é que dá pra chamar de polêmica isso, eu cheguei à conclusão que isso, sinceramente, é rage bait totalmente planejado. Existem algumas teorias que dizem que isso aí é um rage bait fabricado pelos wokes dentro do Twitter, dentro das plataformas digitais, justamente para incentivar a desunião da comunidade, incentivar os conflitos que já estão bem acalorados dentro das comunidades, dentro das redes sociais, pelo fato de empresas japonesas como a Capcom, por exemplo, estar entregando personagens atraentes, indo na contramão de estúdios do ocidente, por exemplo, que acabam entregando personagens não tão atraentes e, às vezes, em até alguns momentos, personagens extremamente feias de maneira forçada e planejada. E o motivo provavelmente é o mais ridículo possível, né? O foco desses estúdios é literalmente irritar o nerdola. Eles chegaram num ponto tão baixo, mas tão baixo, que o objetivo deles não é mais entregar um jogo de qualidade, um jogo com gráficos bonitos, um jogo que vai proporcionar um fator replay tão grande ao ponto de fazer esse mesmo jogo permanecer vivo na comunidade por vários anos. A principal preocupação desses estúdios, em grande maioria, é simplesmente irritar a figura do nerdola. Então, segundo essa teoria que está circulando na internet, por um estúdio como a Capcom trazer uma personagem extremamente bonita e atraente como a Claire, algumas pessoas desocupadas na internet decidiram que era hora de criar uma polêmica em cima dessa personagem, ou seja, tentando deixar ela feia, digamos assim, entre aspas, pegando um conceito visual e gráfico que é baseado em um corpo humano real de uma mulher e tentando transformar esse tipo de coisa em uma treta, em uma polêmica, em algo para fazer o nerdola ficar irritado, para fazer o nerdola achar de repente a Claire agora uma mulher feia, uma mulher que perdeu a atração e que perdeu a sua beleza por ela ter esses micro pelos faciais na cara, que, já adiantando aqui, é algo totalmente normal, é algo que uma mulher na vida real possui. Quando você chega muito próximo do rosto de uma mulher, você percebe esses micro pelos faciais que não ficam só no queixo ou perto da boca. Eles ficam basicamente em quase toda a área do rosto. Para falar a verdade, todo ser humano tem esses micro pelos faciais. Alguns obviamente vão ter mais e outros vão ter menos. Mas a pele humana ela é composta por todos esses micro pelos, praticamente no corpo inteiro. Algumas áreas do corpo eles ficam mais evidentes e outras menos. E como a R-Engine, que é o motor gráfico da Capcom, que tem avançado muito durante os anos, principalmente desde o lançamento de Resident Evil 7 até o mais recente, que é o Resident Evil Requiem, esses detalhes acabam ficando mais evidentes. Cada vez que eles lançam os seus renders em 3D, os seus bonecos, digamos assim, eles ficam cada vez mais realistas. As expressões nos rostos ficam cada vez mais realistas. Há pouco tempo atrás, inclusive, tentaram emplacar essa mesma polêmica no Leon, quando o Resident Evil Requiem revelou o personagem lá no Game Awards. A Capcom imediatamente revelou os renders 3D do Leon e da Grace. E no caso do Leon, havia acontecido a mesma coisa. O render do Leon estava tão absurdamente detalhado que alguns desses micro pelos eram possíveis ser vistos no render 3D, principalmente na orelha do Leon. E pronto, foi a hora perfeita para os idiotas retardados de plantão começarem a fazer a choradeira na internet. É claro que nesse contexto, os idiotas eram em minoria, então essa polêmica acabou que não foi muito pra frente. Até porque, cara, o modelo do Leon tava tão absurdamente bonito, tava tão absurdamente bem feito, que nem tinha espaço para esse tipo de polêmica ridícula tomar força.
Então é por isso que eu acredito nessa teoria de que essa polêmica foi fabricada, foi de caso pensado, justamente para dividir a comunidade. Porque é aquela coisa, gente, dividir para conquistar. Quando você tem uma comunidade que tá totalmente dividida, polarizada, que ela tá se espalhando por microbolhas na internet, fica muito mais fácil de alguns estúdios mal intencionados ou algumas instituições mal intencionadas destruírem algumas obras que são claramente de qualidade. E eu não me surpreenderia em saber que algumas instituições do Ocidente, por exemplo, ou algumas pessoas, alguns grupos de pessoas do Ocidente estariam justamente tentando utilizar dessas táticas ou de outras com o objetivo de destruir as obras do Oriente, as obras que agradam a figura do nerdola, que eles mais odeiam, ou talvez por outras motivações. A gente não sabe como funciona a cabeça desses malucos, mas uma coisa é certa, eles tentam criar polêmicas ridículas para tentar atacar a figura do nerdola, que é uma figura extremamente estereotipada que eles mesmos criaram na internet. Existe sim pessoas malucas que acabam reclamando de tudo. Como eu disse no meu último vídeo do Stellar Blade, as pessoas acabaram ficando viciadas em reclamar, mas eu acho que pra polêmica chegar nesse nível, muita coisa foi fabricada. Inclusive, esses próprios comentários podem ser de bots, podem ser feitos por IA para dar início a essa polêmica. Porque, pessoal, a beleza ela é objetiva. Ponto final. A Claire, todo mundo vai concordar que a modelo da Claire é bonita. Então não tem nem sentido esse tipo de polêmica estar existindo. E o que mais me irrita é ter que explicar o óbvio para essas pessoas, que isso é uma consequência da evolução do motor gráfico da Capcom, a R-Engine. É óbvio que os detalhes vão ficar mais realistas, os fios de cabelos vão ficar mais realistas, os cílios dos olhos vão ficar mais realistas, as sobrancelhas, os lábios, as microexpressões, os pigmentos da pele, as texturas e inclusive os micropelos faciais que estão incomodando tanto o pessoal aí. Nada me tira da cabeça que essa polêmica foi fabricada e que as pessoas que estão comentando esse tipo de coisa, que estão compartilhando esse tipo de coisa, são nada mais do que bots ou pessoas extremamente inteligentes que podem ter tentado gerar engajamento com esse tipo de polêmica. E lembre-se, pessoal, coloquem na cabeça de vocês, o rage bait é uma ferramenta poderosa de engajamento hoje em dia. Quem sabe usar rage bait hoje em dia na internet possui um potencial de engajamento absurdo. Se você não sabe o que é rage bait, basicamente bait significa algo como armadilha, isca, e o rage significa raiva. Então você mistura essas duas coisas, é uma armadilha para deixar vocês com raiva. É uma armadilha criada ali para gerar engajamento. É um tipo de post gerado justamente para te fazer comentar, para te fazer compartilhar aquilo de maneira massiva. O rage bait ele existe para isso. Posts como esse, polêmicas como essa, existem para esse tipo de coisa, para viralizarem, para serem compartilhadas, disseminadas, para esticarem a discussão por vários meses, por várias semanas. E a pessoa que usa esse tipo de coisa a seu favor, pode ter certeza que ela vai ganhar muito seguidor, muitas visualizações e que o tráfego dela vai ser bem forte. Existem alguns casos de pessoas que gostam das personagens atraentes, que defendem a postura de estúdios do Oriente e que simplesmente fizeram isso de rage bait, pegaram esse modelo da Claire e saíram falando por aí que ela tinha barba para tentar impulsionar as próprias redes sociais. E eu posso dizer que eles estão conseguindo, viu? Porque já faz alguns bons dias que essa polêmica está sendo comentada por aí na internet a exaustão. E me surpreende que tem pessoas caindo nesse rage bait ainda, quando claramente essa polêmica parece ter sido fabricada. Eu não posso provar para vocês aqui que foi pelos wokes, pela esquerda, pelos lacradores ou pelas próprias pessoas que são apreciadores desse tipo de personagem que a Capcom e outros estúdios costumam fazer e entregar pra gente. Fato é que isso aqui é um rage bait que até que foi muito bem feito, pois tem muitas pessoas até agora caindo nessa conversa, caindo nessa polêmica, acreditando piamente que um grande grupo de nerdolas aí composto por metade da internet tá achando uma personagem como a Claire feia porque ela supostamente tem barba. Isso é simplesmente coisa de desocupado. É ficar caindo nesse rage bait, comentando, tentando argumentar como uma mulher tem micro pelos faciais na vida real e de que quem tá criticando a Claire desse jeito é um nerdola virgão que não come ninguém. Porque esses caras estão sendo, na verdade, muito espertos, fabricando esses rage baits. E quem tá sendo feito de idiota talvez seja você que tá lá comentando e compartilhando esse tipo de coisa, achando que tá arrasando e achando que tá saindo por cima, sendo supostamente mais inteligente que esse tipo de pessoas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que essa polêmica foi fabricada? Que isso aí não passa nada mais do que um rage bait muito bem pensado? São realmente alguns bots simulando esses comentários para gerar rage bait? Bom, quero saber de vocês aí, eu vou responder todos. Muito obrigado por assistir até aqui
Deixa o like, hypa o vídeo se puder, e é isso.